O fascismo. O fascismo é uma ideologia política nacionalista e autoritária que defende a subordinação do indivíduo ao Estado. É um movimento oposto ao socialismo, ao liberalismo, ao anarquismo e a qualquer ideia democrática. A subordinação do indivíduo ao Estado é expressa na máxima fascista: tudo no Estado, nada contra o Estado, nada fora do Estado. As características do fascismo são: nacionalismo, a defesa dos interesses da nação acima dos outros povos. Corporativismo, a sociedade era vista como corpo humano, onde a cabeça é o líder e as partes não podem lutar entre si. Portanto, empresários e trabalhadores não podem estar numa luta de classes. Anticomunismo, combate a todos os movimentos igualitários da Itália. Militarismo, o uso da violência militar era valorizado na solução de conflitos. O termo fascismo tem origem na palavra latina fascis, que era um feixe de varas amarradas em volta de um machado usado na Roma antiga. O fascio simbolizava o poder da coletividade, pois era possível quebrar as varas isoladas, mas, quando elas estavam unidas no machado, isso era extremamente difícil. Os fascistas defendem que a sociedade deve ser conduzida por um líder forte e carismático, e que o Estado deve ser comandado por um partido único. O movimento surgiu na Itália sob o comando de Benito Mussolini, que, em 1919, fundou o Fasci Italiani di Combattimento, um movimento nacionalista que atuava por meio da milícia armada. Os fascistas receberam apoio de empresários que temiam o avanço de movimentos socialistas e anarquistas na Itália. Em 1921 foi fundado o Partido Nacional Fascista. Foi organizado o Grupo dos Camisas Negras, uma organização paramilitar fascista que usava da violência para intimidar os opositores. As principais vítimas do fascismo eram os socialistas, os comunistas, os anarquistas, os sindicalistas e os democratas. Em 1922, os Camisas Negras realizaram a Marcha sobre Roma, exigindo mais espaço no governo para derrotar os movimentos sociais trabalhistas. O rei Vítor Emanuel III atendeu os fascistas e indicou Mussolini como primeiro-ministro italiano. No poder, Mussolini usou da força e intimidação para vencer as eleições de 1924 e obter a maioria no parlamento. O deputado de oposição, Giacomo Matteotti, que denunciou os crimes fascistas na eleição, foi raptado e assassinado pelos Camisas Negras. O crime chocou o mundo e Mussolini foi pressionado a deixar o cargo. Mas, aproveitando-se do medo que os empresários tinham do crescimento dos partidos comunistas e socialistas, Mussolini impôs as leis fascistíssimas, tornando-se um ditador na Itália. A Itália tornou-se uma ditadura de partido único, com o culto à personalidade do líder, que passou a ser conhecido como Duce. A oposição foi perseguida. Foi realizada uma ampla propaganda dos ideais fascistas junto à população. Em 1929 foi assinado o Tratado de Latrão com a Igreja Católica, pondo fim à questão romana, quando a Igreja se considerava prisioneira do Estado e não reconhecia o governo italiano. O acordo criava o Estado do Vaticano, tornava o catolicismo a religião oficial da Itália. O Papa receberia indenização pelas perdas territoriais. O ensino religioso se tornava obrigatório nas escolas, e os sacerdotes que abandonassem a batina não poderiam exercer cargos públicos. O nazismo. Na Alemanha, o fascismo recebeu o nome de nazismo. Era uma simplificação do nome do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, muito caracterizado pelo símbolo da suástica, por sua saudação e por seu líder mais famoso, Adolf Hitler. O nazismo possuía as mesmas características do fascismo, diferenciando-se apenas em uma: o antissemitismo, ou seja, o ódio aos judeus. As demais características são as mesmas: nacionalismo, corporativismo, anticomunismo, militarismo e subordinação do indivíduo ao Estado. O nazismo desenvolveu-se na Alemanha no contexto entre guerras, 1919 a 1939, devido às imposições do Tratado de Versalhes que humilhavam os alemães. O ódio a esse tratado alimentou ideologias políticas radicais. A República de Weimar, que emergiu no final da Primeira Guerra, não conseguia conter a insatisfação popular. Para piorar, a crise econômica arrasou a Alemanha no período entre guerras. A inflação atingiu 29.500% ao ano em 1923. O marco, moeda alemã, ficou tão desvalorizado que as crianças usavam como brinquedo.
Em 1919, grupos socialistas, liderados por Rosa Luxemburgo e Karl Liebknecht, tentaram a revolução na Alemanha, influenciados pela Revolução Russa de 1917. Empresários, setores militares e conservadores se organizaram em grupos de extrema-direita para conter o avanço dos ideais comunistas. Entre esses grupos de extrema-direita surgirá o Partido Nazista, que, entre seus membros, se destacará Adolf Hitler, ex-combatente da Primeira Guerra Mundial. Os nazistas também formaram grupos paramilitares para intimidar e agredir seus opositores. Eram as SS, que usavam camisas pretas, eram liderados por Heinrich Himmler e foram responsáveis pelo genocídio de milhões de pessoas e de extermínio em campos de concentração. E as SA, lideradas por Ernst Röhm e conhecido como Camisas Pardas. Em 1923, os nazistas tentaram um golpe em Munique, mas foram derrotados. Hitler foi preso e na prisão escreveu sua obra Mein Kampf, Minha Luta, livro no qual ele defende suas ideias: o arianismo, a superioridade da raça alemã, antissemitismo, ódio aos judeus, o anticomunismo e a necessidade de espaço vital, ou seja, de invadir território de outros povos em benefício dos alemães. A economia alemã piorou após a crise de 1929. O desemprego chegou a níveis elevadíssimos. Logo, a ideia de que o Tratado de Versalhes era responsável pelo problema alemão ganhou força entre o povo. Dessa forma, o Partido Nazista ganhou espaço nas eleições. Em 1932, Hitler concorreu às eleições para presidente, mas foi derrotado. No entanto, conquistou apoio de boa parte da população, de outros partidos de extrema-direita e dos empresários. Com esse apoio, Hitler foi indicado em janeiro de 1933 para o cargo de chanceler, equivalente a primeiro-ministro, ou seja, chefe de governo na Alemanha. Em fevereiro do mesmo ano, houve um incêndio criminoso no prédio do parlamento alemão. Hitler acusou os comunistas pelo atentado. Como consequência, o Partido Comunista não pôde concorrer às eleições daquele ano, que eram decisivas para os nazistas. Usando da violência das suas milícias, o Partido Nazista tornou-se a maior força do parlamento. Logo, Hitler dissolveu outros partidos, tornando a Alemanha um regime de partido único. Ele venceu a oposição interna do partido na Noite das Facas Longas, em 1934, ordenando o assassinato de vários opositores. Em 1934, com a morte do presidente Paul von Hindenburg, Hitler acumulou o cargo de chanceler e presidente e tornou-se o Führer, líder e chanceler da Alemanha. Em 1935, baixou uma série de leis racistas de caráter antissemita e ordenou a queima de livros de autores judeus, como Albert Einstein e Sigmund Freud. Em 1938, os nazistas promoveram um grande ataque aos judeus na Noite dos Cristais, quando destruíram lojas, incendiaram sinagogas e prenderam vários judeus que foram mandados para campos de concentração. Hitler desrespeitou o Tratado de Versalhes, saiu da Liga das Nações e rearmou a Alemanha. Invadiu a Renânia em 1936, participou da Guerra Civil Espanhola, de 1936 a 1939, anexou a Áustria e os Sudetos em 1938 e invadiu a Polônia em 1939, iniciando a Segunda Guerra Mundial. Os nazistas conseguiram o apoio da população devido à retomada do crescimento da economia, mas também devido ao intenso trabalho do ministro da propaganda, Joseph Goebbels, famoso pela frase: "Uma mentira repetida 1000 vezes se torna uma verdade." Fascismo em Portugal, o salazarismo. Em Portugal, os fascistas chegaram ao poder com Antônio de Oliveira Salazar, por isso ficou conhecido como salazarismo. Seu governo era chamado de Estado Novo e o lema era Deus, Pátria e Família. Possuía uma organização paramilitar, a Legião Portuguesa. Era um regime nacionalista, corporativista, anticomunista, colonialista e conservador. O salazarismo entrou em desgaste devido às guerras com as colônias na África e na Ásia, na década de 60 e 70. Em 1968, Antônio de Oliveira Salazar foi substituído no poder por motivo de saúde por Marcelo Caetano. Este foi deposto do poder em 1974, durante a Revolução dos Cravos, movimento militar que democratizou o país. O franquismo. Na Espanha, os fascistas chegaram ao poder depois da sangrenta Guerra Civil, de 1936 a 1939. A guerra teve início quando os fascistas,
cujo partido chamava-se Falange, aliaram-se com empresários e setores militares e católicos conservadores para dar um golpe de Estado no governo eleito de tendência socialista. À frente do golpe estava o general Francisco Franco, daí o nome franquismo. A guerra ficou famosa pelas atrocidades e apoio dos nazistas, cujo exemplo maior foi o bombardeio da cidade de Guernica, no norte da Espanha. Tal atrocidade foi imortalizada na obra do pintor Pablo Picasso. O franquismo chegou ao fim com a morte de seu líder, em 1975. Franco planejava que seu sucessor fosse o primeiro-ministro Luiz Carreiro Blanco, mas este morreu vítima de um atentado em 1973. Após a morte de Franco, o rei Juan Carlos I retornou ao trono e o regime espanhol foi democratizado.